E aí, boa noite, gente. Tudo bom? Fazendo aqui algumas experiências. Espero que com o tempo a gente possa ficar um pouquinho mais íntimo com essas tecnologias, devido a essa, essa situação meio atípica, né? Então nós precisamos nos adaptar. Então assim nós precisamos ter até um pouco de paciência para que passamos essa fase um pouco mais rápida. Então isso nós precisamos saber certinho de mexer. Algumas coisas eu tentei fazer uma live, mas assim ainda eu preciso fazer uma chamada, né, para que todos consigam fazer, consigam observar e consigam seguir. Então qualquer tipo de dúvida vocês terão nos grupos de WhatsApp, até mesmo depois nos feedbacks das, da aula. Então, o tema de hoje seria a questão da transição demográfica. A transição demográfica ou o crescimento vegetativo e as teorias demográficas. Então, o crescimento vegetativo, nós temos que prestar bastante atenção. O que seria isso? Seria a questão de o número de nascimentos menos o número de óbitos. Mas a gente tem que também tomar o cuidado que o mundo ele foi mal distribuído, na verdade, a população mundial. Vai haver países com muitas pessoas. Então, por exemplo, você vai ter países muito populosos, que seriam a China, a Índia, que já passaram da casa de 1 bilhão. Nós temos os Estados Unidos, Indonésia, e no ano passado o Paquistão passou o Brasil. Então não somos mais o quinto maior país do mundo, nós somos o sexto. O Paquistão hoje está com 216 milhões, o Brasil está com 211, quase 212. Então isso vai ser mostrado aqui nessa primeira. Então as maiores populações do mundo 2020. Então seria a China com 1,4 bilhão, a Índia com 1,3 bilhão, os Estados Unidos com quase 330 milhões, a Indonésia com 270, aí vem o Paquistão com 216 e o Brasil com 211. Então isso mostra que o Brasil ele já está numa fase bem avançada, a terceira fase da transição demográfica. Então a taxa de natalidade está caindo bastante rápido e isso está causando um crescimento vegetativo bastante reduzido. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Que agora o Brasil ele já passou do seu bônus demográfico. Vai ser um tema da próxima aula. É quando o número de pessoas que participam da população economicamente ativa ela passa a ser menor do que a PEI. A PEI seria a população economicamente inativa. Então, tendo menos pessoas pagando impostos, vai ter um maior peso sobre o Estado e o Estado vai ter que ajustar os seus gastos, ajustar a sua carga tributária, que muitas vezes vai cair em cima da população economicamente ativa. Então, nós temos esse gráfico, essa tabela de países mais populosos. Também nós temos a questão de densidade demográfica. O que seria densidade demográfica? Então, os países povoados, então as áreas mais povoadas. Se vocês, deixa eu aparecer aqui um pouquinho para vocês. Então, deixa eu aparecer aqui. Apareci. Então, se você observar, ó, Macau. Macau é uma cidade autônoma da China. Tá? Nela, então, na cidade de Macau, nós temos uma densidade demográfica de 21.501 habitantes por quilômetro quadrado. Imagina você colocar num quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro 21 mil pessoas. Então é muito grande. E isso pode ser uma das causas, por exemplo, até mesmo de proliferação de doenças. Imagina, você vai ter um número muito grande de pessoas num pequeno espaço e isso vai causando então problemas. Mônaco, aí
é uma das questões que estão em pauta, né? E principalmente nas redes sociais, onde culpam os asiáticos como sendo os propagadores de doenças. Então, se for ver o caso, se for, né, a questão de aglomeração, Mônaco, que é um paraíso fiscal, é onde você vai ter milionários morando, tem 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então vai haver bastante pessoas em Mônaco, mas todas elas com um padrão de vida bem mais elevado do que Macau. A terceira é Singapura, se todo mundo lembra, é um tigre asiático. É hoje a melhor educação do PISA, então da OCDE, e isso então mostra que também, mesmo com um grande crescimento ou uma grande densidade demográfica, dá para fazer um bom governo, dá para fazer uma boa gestão. Depois vem faixa de Gaza, com 5 mil. Depois Gibraltar, que é um território minúsculo em inglês entre o Marrocos e a Espanha. O Vaticano, que é uma cidade-estado. Depois vem o Bahrein, Malta e Bermudas. Os últimos seria a Mongólia, com 1,98. É considerado um vazio demográfico mesmo. Depois vai ter o Saara Ocidental e a Austrália. Olha a Austrália. A Austrália, a maior ilha do mundo, só tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, mas por que é só isso? Porque nós temos que lembrar depois que a Austrália ela tem 60% do seu território desértico. Então, o centro da Austrália ela é desértica e isso não estimula muito o povoamento. Vamos lá, eu vou chamando mais uma aqui. Espera um pouquinho, vamos lá. Próximo. Aí é o gráfico da transição demográfica. Então, esse é o cálculo de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é que esse gráfico aqui varia de país para país. Cada país teve esse gráfico em uma época da história. Então, os países desenvolvidos, eles tiveram, por exemplo, a primeira fase até o século XIX. Então, no início do século XIX, com o advento dos primeiros medicamentos, com o avanço da medicina, então houve uma redução na taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade permaneceu. Mas o que seria taxa de natalidade? O que seria taxa de mortalidade? Então, a taxa de natalidade seria o número de nascimentos em um período, pode ser 6 meses, 1 ano, 10 anos, depende do país, depende da pesquisa. Então, é o número de nascimentos em um período por grupo de 1.000 pessoas. Então, é por isso que quando você observa as taxas de natalidade, elas estão por 1.000, que é aquele porcentagem com 2 zeros embaixo. Tá? Então, por 1.000. Menos a taxa de mortalidade, que seria a taxa, então, o número de óbitos em um período por grupo de 1.000 pessoas. Então, preste atenção nessa primeira fase, essa faixa azul e essa faixa vermelha. A faixa azul é a taxa de natalidade, a taxa vermelha é a taxa de mortalidade. Então, as duas se anulam. Então, quem nasce não sobrevive, não chega muitas vezes à fase adulta e gera descendentes. Então, a taxa de crescimento vegetativo é baixa. Mas quando ocorre essa redução da taxa de mortalidade, a curva do crescimento vegetativo já começa a subir. Essa segunda fase é o que nós chamamos de explosão demográfica. Nos países mais desenvolvidos, isso ocorre, então, próximo, já na segunda metade do século XX, do século XIX, perdão, e já nos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas interessantes é o seguinte, o número de mortes diminui, mas a taxa de natalidade permanece. Isso é por questões culturais. Nesse período, ainda filhos eram considerados como fonte de renda. Então, quanto mais filhos o casal tem, ou a mulher agora,
mais renda a família vai ter. Então, quanto mais filhos, mais renda. Só que todo mundo sabe que agora, né, essa questão contemporânea do trabalho infantil, isso já não é mais bem visto. Então, as famílias, elas tendem a ter menos filhos também por causa disso, porque o trabalho infantil não é bem quisto e bem visto, né, pela sociedade. Então, numa segunda etapa, nós temos a explosão demográfica, tanto que, se nós observarmos no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, tivemos uma explosão demográfica, tanto que aquelas pessoas que têm entre 80, 70, 50, entre 80 até 60, 55 anos são considerados os baby boomers. Já aí a geração dos anos 60, aí a geração mais que tem as letras, né, XY, Z, aí já tem até já no século XXI, alfa e algumas coisas da geração. Então você vai ter aqui a explosão demográfica e numa terceira fase a taxa de natalidade é ela que vai começar a reduzir e isso faz com que o crescimento vegetativo também seja levado para baixo. O que é levado isso? O que é levado a taxa de natalidade a reduzir? Muitas vezes é a urbanização, nós vamos falar isso daqui a pouco, é também a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, é também a questão até do custo de vida da cidade ser mais caro e com isso tende as famílias serem menos numerosas. Uma coisa que você presta bastante atenção, tem agora alguns demógrafos, alguns estudiosos de demografia que estão dividindo a terceira fase, então está criando uma quinta fase. Então dividiram a terceira fase em terceira e quarta. A quarta fase é que nós podemos falar seria uma fase de estabilidade, onde a taxa de natalidade e mortalidade elas ficam variando, mas uma variação bem pequena. E com isso o crescimento vegetativo também cai. Quando a população envelhece, a tendência da taxa de mortalidade crescer e devido também a essa questão do custo, da questão da mulher no mercado de trabalho, a taxa de natalidade cai. E aí cai bastante, dependendo de alguns países. Então aí chega a quinta fase, que é também conhecido como o inverno demográfico, ou crescimento negativo. Então, o que a gente tem que tomar bastante cuidado é o seguinte, de você prestar bastante atenção. Então, assim, você prestar bastante atenção que cada país teve uma curva numa época diferente. Então, se for um país desenvolvido, foi no século XIX, um país em desenvolvimento, vamos lá, após a Segunda Guerra Mundial, e num país subdesenvolvido, ou em desenvolvimento hoje, né, como a ONU que gosta de falar, vai ser ali próximo dos anos 80, virada do século 21. Então isso a gente tem que trabalhar bastante isso. No próximo gráfico, vamos lá. Esse é o crescimento vegetativo do Brasil de 50 a 2020. Então, se você observar, olha lá, nós começamos nos anos 50 com 44,4 nascimentos por 1.000 pessoas. E hoje nós estamos na casa de 15,66 por 1.000. Já a taxa de mortalidade, então vai haver lá 20,9 nos anos 50 e hoje nós estamos na casa de 8,4. Uma coisa bastante curiosa é que, se você observar, nós tivemos uma queda brusca, então de 20 até 6,7 nos anos 2000, e a tendência agora está subindo, né? Então aos poucos está subindo. Isso é fruto então do envelhecimento da população brasileira. Já se você pegar o crescimento vegetativo, já esse porcento, então nós temos 0,72. Se for ver, a questão seria 7,2 por 1.000. Então, isso seria
o crescimento vegetativo brasileiro. Outro dado que nós vamos trabalhar seria o crescimento histórico da população mundial. Presta atenção, olha só para você ver. Isso aqui, esse gráfico que vocês estão observando, é o gráfico do ano 1, então desde o ano 1 depois de Cristo até os tempos atuais. Se você observar, é aquilo que eu estava comentando com vocês, do ano 1, que tinha aproximadamente 200 milhões de habitantes no mundo inteiro, o mundo só consegue ultrapassar a barreira do bilhão em 1804, mais precisamente. E isso é por causa do quê? Da questão das melhorias da medicina, dos medicamentos mais avançados, que permitiram então que pessoas que antes morriam por doenças muito banais, vamos falar desse jeito, agora consigam uma sobrevida. E isso faz então a explosão demográfica e um crescimento muito acelerado. Mas nos últimos anos esse crescimento, se nós começamos a observar, começou a ter uma pequena redução. Porque alguns lugares estão envelhecendo, caso da Europa, caso da América do Norte, caso até mesmo da Oceania. Mas essa redução está sendo substituída por outras regiões do mundo. Se vocês observarem o segundo gráfico, então de 1950 até 2100, você vai ter as taxas de Europa, nós vamos ter a América do Norte, América Latina e Oceania, elas vão estar bem baixas. Só que as taxas de crescimento da Ásia e da África são muito elevadas. Tanto que, se você observar hoje, um terço da população mundial é asiático. Um terço. Se for mais ainda. Está quase já uma questão de mais de metade, se você for ver. Se a gente for pegar Índia, China, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, são países muito numerosos, são muito povoados. Então a gente tem que trabalhar com isso também. Mais uma coisa que chama atenção seria a curva ascendente da África. A África hoje, 2020, ela apresenta na segunda fase da transição. Então ela está numa explosão demográfica. Por que isso? Até virado do século XXI, ainda continua sendo, né? Mas com a ação de ONGs e de órgãos ligados à ONU, isso possibilitou um crescimento da população mundial, principalmente na África. Então, melhoria no saneamento básico, melhoria na questão da saúde, na melhoria da educação. Isso fez com que os países africanos tenham um crescimento na curva do crescimento vegetativo. Então, nós podemos falar que nos países mais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o crescimento da população continua alto, já naquelas áreas menos crescentes são nas áreas mais ricas. E uma das coisas bastante curiosas, que depois nós vamos falar sobre nas teorias demográficas, seria a questão da distribuição de renda. Hoje, cada vez mais, está havendo uma má distribuição de renda. Então, a população está crescendo nos países subdesenvolvidos, mas a renda ainda continua centrada nos países superdesenvolvidos. Então, os países mais ricos do hemisfério norte. Então, vamos continuando com a nossa apresentação aqui. Um dos motivos da queda na taxa de natalidade seria, por exemplo, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Por que isso? Porque quando ocorre a urbanização, a mulher ela precisa trabalhar para aumentar a renda da população, principalmente quando o trabalho infantil ele começa a ser mal visto. Então a mulher começa a trabalhar. Mas isso depois, além de
ajudar a família, ela começa a observar que ela ganha também autonomia, e isso ela começa então a deixar de lado algumas estigmas, né? Por exemplo, de ser mãe ou de ser dona de casa, e começa a trabalhar fora de casa. E isso já tem um impacto bastante visível. Qual é a diminuição do número de filhos, os casamentos tardios. Então a mulher ela não vai, por exemplo, casar com 20 e poucos anos. Agora as mulheres já tem muitas que casam acima de 30, quase já chegando aos 40 anos. Então a urbanização também vai fazer uma grande contribuição a, para o crescimento da população, ou a redução. Vamos lá ver. Se vocês observarem, nos anos 50, só a Europa e a América do Norte que tinham mais de 50% da população. É essa linha mais escura aqui. Então essa linha mais escura marca o nível de urbanização. O que é urbanização? É um termo que nós vamos trabalhar isso mais à frente. Seria quando um país ou uma cidade é considerada urbanizada quando 50% mais um habitante vive nos perímetros urbanos. Então, nos anos 50, só Europa e América do Norte, e após isso, nos anos 60, os outros continentes começam a crescer também a sua população. Hoje, ainda a única região do mundo que não é urbanizada é a África. Então, a recente, né, o continente mais recente que se transformou em urbano seria a Ásia. Isso ocorreu em 2008. Também, junto com essa redução, vem o advento dos anticoncepcionais. Então, as mulheres hoje, elas usando dos métodos anticonceptivos, elas conseguem então ter um número de filhos menor, e com isso elas conseguem um maior tempo para trabalhar. E também o custo de vida, né? Porque um dos problemas maiores hoje do capitalismo seria a questão do consumo, o consumo muito, 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 muito acelerado. Então, quanto mais nós gastamos, maior é o padrão de vida que nós temos que manter. E para manter esse padrão de vida, muitas vezes o casal ou a mulher, ela busca não ter filhos, porque hoje, devido a essas questões culturais, nós não podemos, assim, por exemplo, né, usufruir de rendas familiares vindas de crianças. Isso é uma questão cultural, até ética, para não sobrecarregar então as crianças logo cedo. Chegando a isso, nós temos as questões das teorias demográficas. O que seria isso? As teorias demográficas, então, seriam estudos matemáticos, filosóficos, onde vai tentar mostrar a questão entre o número de pessoas que o mundo consegue absorver, sem causar problemas. O primeiro que faz isso foi o senhor Thomas Malthus. O Thomas Malthus, você tem que ser bastante assim, observador, observadora. Ele vai desenvolver essa teoria no século XVIII. Então, já em plena Revolução Industrial, em pleno liberalismo econômico, aonde todo mundo sabe que o liberalismo econômico prega o Estado ausente, então a não intervenção do Estado na economia. Assim, você tem que colocar na cabeça que o Malthus ele vai seguir essas leis econômicas. Então, vou aparecer aqui de novo. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado que quando o Malthus vai falar da sua teoria, ele está falando num período liberal. Então, o Estado não entra nessa. Então, ele joga toda a responsabilidade do controle em cima da própria população. Tanto que, se você for observar, ele vai as conclusões, as soluções para que não ocorra a fome, como ele fala, vai ser
até mesmo o controle espontâneo, ou o vulgo, como nós em 2020 nós escutamos bastante, a tal da abstinência sexual. Tá? Então vou voltar de novo aqui para o slide. Então o Malthus, ele fala assim, ó, que a produção de alimentos ela sofre muito influência da natureza, porque ela não consegue manter uma produção crescente ou até mesmo constante, porque você vai ter anos com lavouras mais produtivas, vai ter anos com menos produtivas, e isso é a influência da natureza em cima da produção de alimentos. Junto à natureza vem a questão da população crescente. Juntando esses dois fatores em cima da produção gera catástrofe, e a catástrofe seria então a questão da fome. Na teoria do Malthus, ele fala assim, ó, que a produção de alimentos cresce em PA, então projeção aritmética, então 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e a produção de pessoas, então a produção da população, de gente, em PG. Então, ó, PA, alimentos, PG, aí eu coloco para vocês terem uma relação PG, gente, então produção de gente. Então, PA, produção de alimentos, PG, produção de gente. Então, a produção, a projeção geométrica, ela vai naquela toada. 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Então, olhando no gráfico que ele faz, que eu coloquei aqui para vocês, vai chegar a um certo ponto que a produção de gente vai ultrapassar a produção de alimentos, e isso vai gerar uma catástrofe que seria a fome. Então, para evitar esse tipo de cenário, então de catástrofe, o que Malthus ele prega? Lembrando, ele está num período liberal, estado ausente. Então, a população ela que deve fazer o seu controle. Então, vai lá, soluções: controle espontâneo de natalidade, a tal da abstinência sexual, guerras e epidemias. Então, vamos dizer, né? Se for ver agora, Malthus está gostando do cenário. Porque para ele, né, a morte por doenças seria até uma boa, que diminuiria a sobrecarga da população no mundo, e com isso não haveria fome. Isso aí numa teoria do século XVIII. Então a gente tem que também ter bastante assim essa leitura. Nós estamos no século XVIII, então a gente começa a observar o liberalismo econômico, começa a ver o Estado ausente, então o autocontrole da população, dos meios de produção. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Mas com o passar dos anos, essa teoria começa a perder um pouco a sua credibilidade, e aparecem outras. Muitas delas vão aparecer fazendo releituras. Então, ó, uma das coisas que você tem que prestar bastante atenção é o seguinte: nós temos que fazer uma leitura muito isenta dessas teorias. Ah, mas eu tenho um professor que falou que o que é mesmo é uma má distribuição de alimentos pela população. Sim, seria a teoria reformista, ou anti-malthusiana, ou marxista. Só que assim, vamos dizer, nós temos que, não podemos fazer uma leitura, uma dicotomia, ou certo e errado. Não, todas as teorias têm os seus pontos errados, mas tem outras que têm o seu ponto já plausível, que nós precisamos trabalhar com ele, nós temos que considerar. Então, não há nem 100% certo, nem 100% errado. Então, nós temos que sempre fazer essa leitura. Então, quando Malthus ele começa a ter a sua teoria debatida e começa a aparecer outras teorias, vai então surgir, por exemplo, os neomalthusianos. Os neomalthusianos, eles já estão dentro do neoliberalismo.
Então lembra, ó, estado ausente, estado mínimo. Estado mínimo, então o Estado só iria intervir em setores que pudessem diminuir o crescimento da população. Por quê? Vamos traduzir numa frase. Isso é generalização, tá? Então toma cuidado com isso. Eu estou fazendo isso para vocês entenderem. Na cabeça do neoliberal e do neomalthusiano, a culpa da fome é do pobre. Porque o pobre não planeja, o pobre ele fica fazendo filho aos montes, ele tem baixa renda. Então, para os neomalthusianos, a culpa é do pobre. Então, é por causa disso que os estados, então, eles são responsáveis por essa gestão no controle de natalidade. Um dos casos, uma das estratégias que mais são utilizadas é a distribuição de anticonceptivos. Quem nunca foi num posto de saúde e viu aquela caixa de preservativo bem na entrada, onde você faz ali a triagem com a atendente do posto de saúde. Isso é uma prática neoliberal. Também nós temos ali a distribuição de anticonceptivos femininos, até mesmo a colocação de DIU, até chegar a casos extremos de laqueadura e vasectomia. Mas por questões culturais, né, o homem ele não se sente ainda nessa questão de fazer a vasectomia, uma questão até de virilidade. Hoje há um número maior de laqueaduras do que de vasectomias. Então, ainda tem esse preconceito bastante nessa questão de controle de natalidade que parte mais da mulher do que do homem. A outra teoria, que é uma releitura do Malthus, é a eco-malthusiana. Então toma cuidado, vamos lá fazer isso aqui. A eco-malthusiana já é uma leitura um pouco mais contemporânea. Por quê? Ele vai pegar a onda do ambientalismo. E isso, ele vai falar o quê? Vamos lá. Espera um pouquinho. O que aconteceu comigo aqui? Só um momentinho. Epa. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu ver o que aconteceu aqui comigo. Só um momentinho. Então vamos lá, vamos. Aqui, achei. Vamos lá. Aí. Então é o seguinte, ó. Essa é uma leitura uma releitura do malthusianismo, aonde é o ecomalthusianismo. Então ele vai pegar a questão que o ritmo do consumo de recursos naturais, então, no da população está maior do que o ritmo de reposição do mesmo. Então, o ritmo do consumo de recursos naturais feito pela população está maior do que o ritmo de reposição dos mesmos. Então, isso mostra que a cada ano a população aumenta o consumo e aí nós temos um excesso de consumo de recursos. Então, pode chegar a um patamar que a Terra não terá mais recursos. Hoje, a média de recursos utilizados por ano é de 1,7 planeta. O que é isso? Então, durante um ano, nós consumimos o equivalente a 1,7 planetas no ritmo de reposição dos seus recursos. Então, já estamos quase na casa dos 2. Então, por ano, nós consumimos 2 planetas. Tanto que o limite da Terra é uma data que está sendo assim lembrada todos os anos, ela está reduzindo. Por exemplo, em 2019, foi no dia 31 de julho,
E em 2020 foi no dia 28 de julho. Então, cada ano que passa, o limite da Terra é estourado mais cedo. Então, é por causa disso que o ecomalthusianismo é a teoria demográfica que defende o crescimento demográfico, o desenvolvimento sustentável, que foi muito difundido desde os anos 80. Então, o ecomalthusianismo, então ele prega esse desenvolvimento sustentável, que seria a questão do desenvolvimento dos recursos naturais, de uma maneira que você deixa esses recursos para as gerações seguintes. E a teoria reformista até segue então os ideais marxistas, e nela fala assim que o problema não está no crescimento demográfico, mas sim na distribuição de alimentos para a população. Então isso quebra todo um paradigma do que as teorias malthusianas pregam, que seria a questão do crescimento da população o fator principal desses problemas demográficos. Então a gente tem que tomar um cuidado, tá? É o seguinte, é mais bonitinha, é mais humanista, né? Então é mais até agradável de ler. Fala, não, então nós precisamos melhorar. Só que todo mundo já sabe, não pode ser ingênuo, que a produção de alimentos no mundo é um dos setores mais vantajosos, mais lucrativos do mundo. E a cada época, grandes corporações surgem e que dominam essa área de produção de alimentos. Então a tendência, infelizmente nós podemos falar isso, é que a cada geração nós temos um afunilamento nessa questão do domínio da produção de alimentos. Então é muito bonito falar isso, mas na prática, cada ano que passa está ficando difícil. Podemos falar até que seja uma utopia pensar que um dia poderemos ter uma distribuição de alimentos igualitária. Só para vocês terem uma noção, aí já pegando, deixa eu entrar aqui agora com a minha face inteira, porque aqui nós já apresentamos o nosso slide. Então, olha, fazendo um fechamento dessa aula, essa questão da produção e distribuição de alimentos é uma coisa bastante séria. Se a gente for observar, podemos até puxar com a questão até dessa pandemia do coronavírus. Por quê? A China tem 1,4 bilhões. Nas últimas pesquisas, 300 milhões de chineses passam fome ainda. Então, mais de um Brasil na China passa fome. E como que esses chineses não morrem de fome? Eles entram em contato, então eles têm aquela culinária alternativa. Então, por exemplo, a produção de alimentos mais convencionais, que são porcos, frangos, bovinos, eles estão em fazendas estatais. Então, o governo chinês, ele monopoliza. E a população mais pobre não tem muito acesso a esse tipo de proteína. Então, eles têm que recorrer a proteínas exóticas, que seriam animais nativos. E nessa teoria do coronavírus, do Covid-19, foi num desses mercados vivos que nós falamos, que vai haver o contato de sangue de vários animais nativos, e nesse contato de sangue, contato de material genético, haveria então vírus, e esses vírus entraram numa mutação que conseguiram entrar na cadeia na cadeia imunológica do ser humano. E o ser humano não tinha esse sistema imunológico preparado para esse tipo de vírus, e por causa dessa questão, né, dessa pandemia, então, na verdade, a OMS já não está mais chamando de gripe, mas sim de uma pneumonia, porque as pessoas já observaram como que é o protocolo. Você entuba a pessoa, você precisa então de enfiar um cano até o pulmão para que o respirador faça o trabalho. Então, desde na China, né, no final de 2019, você teve esse problema. Então, a população chinesa
ela não tem. Então, o governo chinês, um dos calcanhares de Aquiles do governo chinês é a questão da soberania alimentar. Eles não têm. É por causa disso que eles têm que comprar muito alimento. Eles precisam, eles devoram alimentos. E é por isso que a população, principalmente as grandes empresas de commodities, ganham muito exportando para a China. Então a China, ela é, vamos dizer, a devoradora de alimentos. Então ainda há essa questão. Então a tendência, infelizmente, se nós virmos lá na questão até do gráfico da África, podemos falar que daqui a um tempo, não havendo mais, né, a questão da uma agricultura de subsistência na África, podemos falar que os países africanos vão sofrer com a fome também. Então, essa questão de distribuição de renda, soberania alimentar, autonomia alimentar, isso é muito precioso. Então, só para adiantar um pouquinho a teoria, soberania, você vai ter a questão de você ter a possibilidade de escolher os alimentos que você produz. A segurança alimentar é você ter alimento, mas muitas vezes o alimento você não escolhe. Então é aquilo que está na mesa. Então a diferença entre segurança alimentar e soberania é essa. Segurança é quando você tem alimento, mas você não tem como escolher os alimentos que você quer comer. Já a soberania não. Você tem a segurança, mas você vai ter também a questão de escolher os alimentos. Então essa é uma aula que nós tivemos. Espero que gostem. Eu estou pegando o jeito, a tendência é melhorar, espero. E esperamos que eu vou continuar fazendo algumas videoaulas, mas que nós possamos ter mais encontros presenciais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Estevão Schultz Brandão, sou professor de Geografia, eu moro em Ribeirão Preto e eu dou aula em cursos na região de Ribeirão Preto e nós precisamos agora com essa situação atípica adaptarmos essa questão. Então, muito obrigado, até uma próxima, espero que gostem. Eu não vou fazer igual os blogueirinhos, pedir para marcar, mas quem quiser marcar, fica à vontade, eu agradeço. Então, até mais, até a próxima.